E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. E a primeira relação que a gente vai falar é do Teorema de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras, ok? Como que o Pitágoras, na verdade, chegou a essa resolução? Bom, inicialmente a gente vai denominar os lados menores do triângulo, ok? Vou colocar essa setinha para cá, de catetos. E o maior lado, que é a medida oposta ao ângulo reto, nós vamos denominar de hipotenusa. Para a gente poder entender esse teorema, ok? Ele diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Bom, o que na verdade Pitágoras fez? Ele determinou, então vamos lá, uma área, tá? De um quadradinho com medidas 5 por 5, ok? Seria da hipotenusa. E ele percebeu que esta área, que seria de 25, vamos colocar aqui, centímetros quadrados, ela era igual à soma das outras duas áreas. Olha só que interessante. Aqui, então, eu teria uma área de 16 centímetros quadrados. E aqui uma área de 9 centímetros quadrados. Vamos colocar esse 3 do lado de cá. Então, vou te mostrar aqui 9 centímetros quadrados. Tá? Cateto. Então ele percebeu que a área obtida pelo quadrado, a região quadrada anexa ao cateto menor e a região quadrada anexa ali ao cateto, né, o outro cateto, a soma delas dava a área anexa, então, do quadrado anexo a hipotenusa, tá? Então ele percebeu que, nesse caso, a ao quadrado, se eu elevo ao quadrado a medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a gente chama aqui A de hipotenusa, tá? Então aqui a gente dá uma letra A para a hipotenusa, B e C são os catetos, tá? Então, em geral, a gente vai utilizar essas letras. Aí eu vou trazer para você um triângulo retângulo aqui, tá aqui o triângulo retângulo, a medida A, hipotenusa, tá? A medida B e a medida C são os catetos. A gente já tem essa fórmula que trata sobre esse assunto, tudo bem? Bom, além desse assunto, eu tenho outras fórmulas. Eu vou colocá-las aqui e depois eu já vou te mostrar como que elas aparecem. Uma das primeiras fórmulas que a gente pode entender, interações entre essas medidas, eu tenho a altura relativa à hipotenusa, e essa altura divide a hipotenusa em duas projeções. Então, M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Pensa em projeção como se fosse uma sombra, tá? Então, a sombra do cateto B sobre a hipotenusa é a medida M. A sombra do cateto C sobre a hipotenusa seria a medida N. E aí, eu tenho algumas fórmulas. Eu posso dizer que B ao quadrado é igual a A vezes M, né? Tá? Então, o cateto ao quadrado, ela vai ter a mesma medida do produto da hipotenusa pela sua projeção, pela projeção desse cateto. Da mesma forma, eu posso olhar para o lado de lá e usar o outro cateto. Ó, então, eu tenho outra fórmula para o cateto. Existe uma fórmula ainda que diz que H ao quadrado é igual a M vezes N. Tá? Temos outra fórmula ainda que eu posso dizer que A vezes H é igual a B vezes C. E ainda posso determinar a medida de A somando M mais N. Ó, A é a soma M mais N. Tudo bem?
Da onde que você tirou essas fórmulas, professor? Como que a gente encontra essas fórmulas? As fórmulas, na verdade, elas são derivadas de semelhança de triângulos. Por quê? Presta atenção. Vamos chamar aqui de ângulo 1 e aqui de ângulo 2. Tudo bem? Bom, se eu comparar o triângulo menor aqui com o grandão, eu vou simplesmente entender que eu tenho triângulos semelhantes. Por quê? Esse triângulo menor tem ângulo reto e ângulo 2. O triângulo maior, esse grandão, também tem ângulo reto e ângulo 2. Logo, este ângulo aqui, ó, é congruente a este. Pelo caso, ângulo-ângulo. E aí, semelhança de triângulos, nós dizemos então que os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Da mesma maneira, se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, de medida de área intermediária, ó, tudo bem? Ele também é semelhante ao grandão. Olha só que interessante. Ângulo reto e ângulo 1. O triângulo grande também tem ângulo reto e ângulo 1. Logo, esse ângulo aqui, ó, deste triângulo aqui, é ângulo 2. Tá? Então, os lados correspondentes são proporcionais. Então, eu posso dizer, por exemplo, que... vamos fazer aqui usando o H. H do triângulo menor, desse aqui, ó, é o oposto do ângulo 1. Tá? H está para o B, que é o oposto do ângulo 1 no triângulo grande. Tá? O C é o oposto do ângulo reto aqui nesse triângulo. Eu estou fazendo este triângulo para o grandão. O C é o oposto do ângulo reto. No triângulo grandão, o inicial, quem é o oposto do ângulo reto é o A. Então eu posso dizer H, cateto menor desse triângulo, está para B, que é o cateto menor do triângulo grande. Assim como C, que seria considerado a hipotenusa desse triângulo, ó, oposto ao ângulo reto, está para o A, hipotenusa do triângulo inicial. E aí eu posso dizer que produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E eu chego nessa relação. Olha que interessante. A vezes H é igual a B vezes C. Posso ainda fazer M é oposto do ângulo 1. Tá? Vou fazer esse triângulo com esse triângulo. M é oposto do ângulo 1. Tá? Lado M, cateto menor, oposto do ângulo 1. Nesse triângulo, o oposto do ângulo 1 é o H. É o cateto menor. Então, M está para H. Volto no triângulo menor. H é o oposto do ângulo 2. Quem é o oposto do ângulo 2 é o H. Então, H, oposto do ângulo 2, cateto, está para N, que é o oposto do ângulo 2. Ó. E aí eu tenho outra relação. Olha que interessante. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É essa relação aqui. Ó. H vezes H é igual a M vezes N. Na prática, professor, o que é que na verdade a gente vai fazer? Você vai determinar alguns valores. Tá? Ele vai te dar aqui alguns valores conhecidos e outros que você não conhece. Tá? Por exemplo, ele pode pegar e determinar valor de M de N. Vamos colocar aqui 4 e 9. Tá? Então, eu posso determinar a medida da hipotenusa? Sim. A medida da hipotenusa, ó, A é igual a 4 mais 9, A vale 13. Tá bom? E o H, eu posso usar o H? Posso, ó. Posso usar aqui. H ao quadrado é igual a 4 vezes 9. Logo, H ao quadrado igual a 36. Tira-se a raiz quadrada. Como eu estou trabalhando com medida de lado de figura geométrica, né? Eu não vou desconsiderar o valor negativo. Então, o H igual a 6. E assim por diante. A partir do momento que eu sei quem é A,
eu sei quem é o H, eu consigo ir usando as demais fórmulas para encontrar o valor de B e de C.